Hoje a gente vai conhecer duas escritoras não tão comentadas, mas que escreveram histórias que trataram dessas questões femininas e do feminismo muito importantes. Eu vou começar pela menos conhecida, Augusta Faro. Você vai poder encontrar ela nesse livro, 25 Mulheres que Estão Fazendo a Nova Literatura Brasileira, que foi uma organização do Luiz Rufato. E, aliás, a gente até mostrou, se você quiser ver mais informações desse livro aqui, eu mostrei no vlog especial do fim de ano de 2020. E também você pode encontrar Augusta Faro nesse livro A Friagem, que é o livro de contos dela. Augusta Faro, ela nasce em Goiânia no ano de 1948, ela é um ano mais nova que a minha mãe. E essa escritora, ela tá dentro de um gênero que algumas pessoas que estudam, alguns acadêmicos, chamam de fantástico moderno. Essa classificação, ela tá muito próxima a um livro que a gente conversou já aqui no canal do ano passado, os veteranos podem lembrar, que é As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriquez. Tem também esse aqui, A Fúria, tem um bilhetinho que eu ganhei da Jéssica Matos, do canal Jéssica Matos, A Fúria, da Silvina Ocampo, e que são histórias que vão trazer alguns elementos com um terror, ou pelo menos um grotesco, ou que a academia chama muito de insólito, mas colocado de um jeito diferente, de um jeito em que as pessoas e os personagens, eles estão lidando com a situação sem saber que é real ou não, muitas vezes sem o absurdo, sem notar até que aquilo é absurdo. E nossa, isso é muito dias atuais. Eu gosto, por exemplo, da Mariana Henriquez, e por isso que eu fui procurar a Augusta Faro, eu me interessei por ela, é que ela vai trazer muitas questões da mulher. E a gente tá no especial, eu não sei se eu falei, você está assistindo a um vídeo, que é o segundo vídeo de uma série, né? Que a gente tá conversando sobre o gótico. E o porquê que o gótico feminino é um tipo de literatura que pode ser interessante para pensar o feminismo. As questões que geram medo em uma mulher, passando também por esses gênero, classe, etnia, né? As situações que geram medo em uma mulher não são as mesmas situações que geram medo em um homem. Tá, e só para avisar que o primeiro vídeo que eu explico melhor o gótico e por que o gótico feminino, ele tá linkado aqui no box de descrições, assim como todas as referências que eu falar nesse vídeo vão estar aqui embaixo para você poder procurar também. Não tem problema assistir esse vídeo sem assistir o primeiro. Eu acho que os dois vídeos se complementam, então depois que você assistir esse, você volta lá no primeiro vídeo para conferir se você quiser. Eu amo quando vocês discutem comigo, então arrasem nos comentários, coloque a sua opinião, sejam muito bem-vindas. Por que que esses romances, esses contos, eles vão tratar essa relação, por exemplo, que antes em histórias não era tratado, da mulher com a administração pública, que nós conversamos aqui ano passado, né? Como que se dá essa vida dentro de um lar, mas que se pode sair, se pode trabalhar, só que a palavra proferida, o discurso proferido não é ouvido quando se quer reclamar alguma coisa. É percebido que esta mulher é louca. Outra coisa, as questões com alimentação. Tem um conto aqui que se chama As Formigas. Não é o conto que a gente vai conversar no vídeo de hoje, mas eu vou precisar de um outro vídeo só para esse conto, porque é impressionante. Mas no vídeo de hoje eu vou convidar vocês para lerem o conto Gertrudes e Seu Homem, que tá nessa edição aqui, 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira, caso você consiga adquirir. Esse conto, ele vai tratar de uma mulher, um conto bem curtinho. Gertrudes chega em uma cidade, uma mulher nova,
né, num local assim, aparentemente uma cidade pequena, nessa região acaba ensejando assim a curiosidade, né? Mulheres que chegam sozinhas, sempre despertando a curiosidade. E ela vai se estabelecer nessa cidade, e ela vai costurar, vai montar um ateliê e vai sendo assim ela vai crescendo assim, todo mundo passa a gostar muito dela. E ela chega ali, mas logo as pessoas descobrem que ela é casada e que ela tem um marido, o Romão. A sociedade amou rapidamente aquela mulher, que dizia com a boca benta de paixão: meu marido chegou de viagem tarde da noite, agora dorme. É viajante, não tem porto, o coitado. Ama o lar, mas a profissão consome. Vamos falar baixo, pois se ele acordar, fica ansioso o resto do dia. Todo mundo que frequentava o ateliê de costura sempre ouvia as histórias de Romão. E então por que todas as pessoas ali desse interior amaram Gertrudes de cara, né? Como foi essa paixão? Aqui o narrador, ele vai dizer assim que a Gertrudes era sempre com aquela casa impecável, aquela casa muito arrumada, tudo organizado, e todas as histórias do Romão, né? E aí eu acho bem interessante, eu li um artigo escrito pela Denise Lima, ela estudou a Augusta Faro, e ela vai trazer o Pierre Bourdieu. E tem um livro que eu li há muito tempo, antes até de ter o hábito assim, de leitura, tá começando a ter o hábito de leitura de não ficção, que é A Dominação Masculina. Então Bourdieu, ele vai falar desses papéis e da função que a família, esses papéis que nós construímos pro masculino e pro feminino. E aí também eu chamo a atenção para, se você quiser e não assistiu, a perceber o pensamento binário. E eu falo um pouco do pensamento binário no Vida das Imagens de Controle. Então ele passa por esse pensamento binário de que na nossa cabeça a estabilidade, ainda que idealizada, tá? O ideal, ou seja, aquilo que nos conforta, tá nessa estrutura da família patriarcal, essa estrutura familiar. Então, se você der uma chance a Augusta Faro nesse conto aqui, que eu recomendo, eu vou sugerir que você preste atenção em como que essas mulheres que passam no ateliê da Gertrudes, como é que elas percebem, como a própria Gertrudes, ela percebe a vida dela no privado e a vida dela no público, ou ela tem a vida no público, as questões ali da casa, essa estabilidade da mulher tá no público ou no privado. Eu vou precisar dar um spoiler, mas eu vou avisar aqui o minuto que você vai voltar para esse vídeo. É rapidinho, tá? Mas acho que se você souber vai estragar a leitura do conto, a não ser que você não se importe. Gente, o sentido de estabilidade da Gertrudes é tamanho, que é o ponto auge do conto, na minha opinião, que Romão não existe. Mas a pergunta do conto Gertrudes e seu homem que eu fiquei perguntando: será que Gertrudes ela ia ter essa aceitação na cidade com essas mulheres e o ateliê dela, se não fosse a invenção desse homem, gente? Pronto, estão de volta. Você que pulou o spoiler ou você que seguiu direto. Então, assim, no final das contas, esse conto que eu deixo aqui a recomendação é pensar, Augusta Faro, né, acho que ela é brilhante em pensar uma personagem que faz a gente perceber as relações de gênero, as prisões em símbolos que muitas vezes duvide, às vezes até talvez as pessoas mais jovens pensem que estão livres, mas existem símbolos que ainda nos aprisionam. Agora vamos para ela, a Anne Brontë. Eu acho que a Anne Brontë ela é um pouco mais, ela é mais conhecida. E aconteceu uma coisa quando eu
fui ler esse livro, eu tive uma sensação de injustiça com a Anne Brontë. Claro que a Anne Brontë, ela tem o seu livro, né, publicado, tem a editora, essa edição aqui que eu li é da editora Record, e pelo que eu sei, tem 2 edições, assim, a editora Pedra Azul já publicou com o título da tradução A Inquilina de Whitefell Hall, e a tradução aqui que é da Julia Romeu, é uma tradutora até conceituada nessa era vitoriana e até na era anterior, na literatura inglesa, que ela escolheu A Senhora de Whitefell Hall. E por que eu tive essa sensação de injustiça? Primeiro, a Anne Brontë, quando eu descobri a Anne Brontë, foi bem depois que eu já tinha hábito de leitura, já estava aqui na internet. E quando eu descobri assim, a Anne Brontë, que eu tive vontade de ler a Anne Brontë, foi muito por conta do gótico feminino, que eu queria fazer o especial no ano passado, 2020, mas acabou não dando. Então eu comprei esse livro, ou seja, foi mais ou menos quando eu descobri. Eu não pesquisei nem tantas edições, tá? Mas eu comprei esse livro, eu gostei muito dessa edição da editora Record, porque tem esse texto de introdução da Julia Romeu e tem o prefácio que a Anne Brontë faz da segunda edição desse livro dela. Ora, depois eu volto no prefácio, mas por quê? Olha só, eu fiquei pensando, poxa, das irmãs Brontë, eu li O Morro dos Ventos Uivantes, tá? E eu quero ler ainda o Jane Eyre, talvez mais pra frente, tá? Porque eu fiquei um pouco de ranço da Charlotte. Daqui a pouco eu explico por quê. Então, a primeira Brontë que eu conheci foi a Emily Brontë com O Morro dos Ventos Uivantes. E eu já, eu ouço falar da Charlotte por causa do Jane Eyre há muito tempo. Inclusive, eu tinha vontade de ter lido Jane Eyre primeiro. Só que assim, esse impulso literário que eu tenho, esses desejos, né, foram guiando por caminhos diferentes. Então eu acho que eu fiquei um pouco até triste com a repercussão, pelo menos no meio literário que eu acompanho, da Anne Brontë, até pela sua própria edição, que eu amo essa edição, assim, eu amei ter lido nessa edição da Record, mas eu não entendo porque, por exemplo, que a Zaha nunca fez publicação desse livro aqui. Outra coisa que me fez ter uma sensação assim de injustiça com a Anne, tô defendendo a Anne Brontë aqui, gente, me ajudem, porque no texto da Julia Romeu vem a situação, assim, 2 coisas, né? A Julia Romeu fala de como que a Charlotte depois ficou muito... O que aconteceu aqui? Bem resumo, tá? Esse vídeo vai ficar gigante. Mas vamos lá. A Anne Brontë e a Emily Brontë morrem por causa da tuberculose. O irmão pega a tuberculose, aí a Emily morre logo, porque inclusive a Emily era muito impetuosa, não fez tratamento. A Anne faz tratamento, ainda vive um pouquinho, sofre menos com a tuberculose, mas morre também. Então quem ficou vivendo mais, parece que é que tem mais livros, né? É a Charlotte, que não pegou a tuberculose. Então a Charlotte parece que ficou administrando um pouco essa literatura, esses livros das irmãs. E quando elas publicaram, todas tiveram sucesso com seus livros. Críticas e sucesso. E sucesso, assim, teve críticas, mas teve sucesso. Agora, a Charlotte meio que deixou o livro da Anne, não deu muita importância pro livro da Anne. Fiquei com ranço da Charlotte, tá certo? Então vamos lá, a Anne Brontë, ela vai publicar esse livro, A Senhora de Whitefell Hall, com o nome, como se fosse um homem, com o nome de Acton Bell. E aí ela começa a receber algumas críticas, assim como as outras irmãs, da sua obra. Uma das críticas que ela recebe é que homens... Por que homens? Homens falam que esse Acton Bell, as críticas, ninguém sabe que é uma mulher, tá? É uma história em que a maioria dos personagens masculinos são dementes e infantis. E depravados também. E as mulheres, a maioria das mulheres da história, são inteligentes. Então a crítica era essa. Imagina isso, gente. Olha a crítica. Sem contar que se você for ler A Senhora de Whitefell Hall, a maioria, não são todos os homens, ou seja,
que são assim infantis, depravados e tal. A Anne Brontë está escrevendo isso no século XIX. Ela poderia até estereotipar, certo? O comportamento, todos os homens não prestam. Ela não faz isso. E aí, nessa edição da editora Record, não sei se em outras tem, tá, gente? Eu não conheço as outras. Tem o prefácio da Anne Brontë, que, gente, é sério, quando eu li, começando a ler esse livro, eu li o prefácio, teve vontade de levantar assim da cama que eu li deitado e dizer, yes, chupa! Faço questão de dividir um pouquinho esse prazer que eu tive com você, porque eu gosto de você que está assistindo esse vídeo, inscrito no meu canal. Você já se inscreveu? Eu nunca peço. Ai, meu Deus, tá. Olha só como eu sou boazinha com você. E eu quero dividir esse amor por esse prefácio, por esse livro todo com você. Então, olha ela respondendo quando dizem que os homens, os personagens, são depravados. Mas, como esse tesouro precioso com frequência se esconde no fundo de um poço, é preciso coragem para mergulhar em busca dele. Principalmente porque é provável que quem o fizer vai despertar mais desdém e desaprovação pela lama e água onde ousou se misturar do que gratidão pela joia que obteve. É possível comparar isso com a situação de uma mulher que se prontifica a limpar os aposentos de um homem solteiro e descuidado, ouvindo mais reclamações pela poeira que levantou do que elogios pela limpeza que fez. Mostrar algo ruim da maneira menos ofensiva é, sem dúvida, o caminho mais agradável para quem escreve ficção. Mas será o mais honesto ou mais seguro? A história de A Senhora de Whitefell Hall, ela começa com o Gilbert e a sua família, que de cara chega uma mulher naquela região, assim como chegou Gertrudes. Quando chega uma mulher sozinha na região, vocês já sabem, né? Chama muita atenção, todo mundo quer conhecer e fica desconfiado, e especialmente porque a mulher, ela é a Ellen e ela é uma viúva. Ela já é identificada pelas roupas, né, como uma viúva. Ela alugou, acho que é por isso a tradução da Pedra Azul, a inquilina de Whitefell Hall, porque ela aluga, vai morar nessa mansão que é a Whitefell Hall. E ela tá com um filho. E de cara ela é muito reservada. Ela é criticada porque ela é muito reservada e ela não foi à missa aos domingos. Bem, o Gilbert, ele vai, apesar da família criticar, a sociedade, aquela comunidade ali já criticar, ficar muito com o nariz assim, olhando de revertério para Ellen. O Gilbert, ao contrário, se sente muito atraído por ela, é curioso de saber quem ela é, acha ela muito bonita, e ele vai realmente se aproximando da Ellen. Logo no começo do livro a gente vê como que a Ellen, ela é aquela mulher forte, mas não é um forte no sentido Arya Stark de Game of Thrones, por favor. É um forte diferente, é um forte que conversa com a literatura do fantástico moderno aqui, porque é daí que eu acho a Anne Brontë que talvez tivesse sido injustiçado por trazer um romance mais com uma personagem que não é impulsiva. Ela não é a Catherine, sabe? A Catherine do Morro dos Ventos Uivantes. Ela é uma mulher inteligente. A Ellen, justamente também por isso, ela até de certa forma rechaçada, assim, conversa com as pessoas dali. Ela é reservada no sentido de não gostar de festas e reuniões, mas a gente vai acompanhar ela participando de algumas reuniões e se aproximando do Gilbert. Na verdade, o Gilbert querendo se aproximar dela, até um ponto que ela vai revelar, e aí vem uma boa parte da história aqui, né? Assim, um pouco mais, vamos dizer, os 2/3 do livro, não, 1/3 do livro é a Ellen entregando os diários da vida dela pro Gilbert, para explicar por que ela tem esse comportamento, de certa forma, né? Ela quer dizer, olha, eu sou assim e eu vou contar a história da minha vida. Quer dizer, a história da minha vida, assim, a partir do momento que ela
o marido dela, o Arthur, desde quando ela conheceu o Arthur. E esse casamento desastroso que ela teve. Enquanto a Gertrudes, ela vai viver a estabilidade do casamento, essa estabilidade do símbolo de uma família, a Ellen, ao contrário. Ela, logo antes de casar, ela já vai perceber que ela escolhe o marido, tá? Ela não é obrigada a se casar. Mas logo antes ela vai entrar naquilo que a gente falou no primeiro vídeo dessa série, que é o Barba Azul, aquele medo. E eu acho, quem é esse homem? Será que eu conhecia ele? E será que eu escolhi certo? Porque o Arthur, logo antes de se casar, já começa a se revelar um cara diferente, pelo menos do que ela imaginou. Uma menina inocente, uma menina com muitos sonhos. E isso é uma das principais críticas, eu acho, da história, que até no começo do livro, para mim, tem um melhor diálogo da Ellen com o padre, com o vigário, e o Gilbert está ali também, quando ela fala da educação dos filhos, em que ela está dizendo, existe toda a conversa que se deve criar homens para viver a vida, ou seja, o homem tem que ser criado solto e a mulher tem que ser criado presa. O casamento da Ellen, a história de, vamos dizer, de amor e a vida da Ellen nem se compara à irmã Emily, né? Que ela fez com a Catherine, porque enquanto a Catherine é pura impetuosidade, paixão, ela é movida por impulsos, a Ellen, ela vai mostrar um outro tipo de feminismo, de personagem forte, que eu acho muito interessante, que é a inteligência e é a paciência. Eu acho que a maturidade vem aqui, a resistência, que muito tempo a Lilian Schwartz fala muito isso. A gente hoje está começando a perceber que alguns teóricos que diziam que o brasileiro é cordial e que aqui era todo um povo pacífico e que não tinha violência e que não existia autoritarismo, não, né? E eu acho que a gente não conseguia ver essa estrutura. E é aqui que a Anne Brontë vai se apegar em uma personagem. Ela tá mostrando algo até muito mais palpável do que a Emily aqui, numa história arrebatadora de impulsos e tal. A Anne, ela vai mostrar o dia a dia de um casamento. E um dia a dia de um comportamento cheio de sutilezas e agressões, que não são necessariamente agressões físicas, mas são jogos psicológicos que deixam realmente, até pela condição da mulher de estar, de certa forma, muito mais presa nesse casamento do que o homem, deixa a situação de certa forma aterrorizante. Agora, não é um livro de terror de jeito nenhum aqui. Então, os medos góticos, né, das características lá de aprisionamento do gótico da Ellen são: o primeiro medo dela é o medo do erro de julgamento que ela teve na personalidade do Arthur. Já tenho 8 semanas de matrimônio e será que me arrependo do passo que dei? Medo número 2, o relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo que a gente conhece hoje no século XXI, em tantas rodas aí de discussão. Espero que não só pelo Twitter, mas também lendo pessoas e teóricos falando de relacionamento abusivo, de coisas que a gente não imaginava às vezes. Aqui a gente está no século XIX, mas a Anne Brontë já coloca um tipo de relacionamento abusivo que eu não sei se naquela época era possível perceber. O Arthur, ele joga com a Ellen desde quando ele conhece ela, desde o momento da paquera. É impressionante como ele percebe, acho que talvez pela experiência de vida dele, ele percebe que ela tá apaixonada por ele, e ele joga com ela. Ele sabe que tem uma outra pessoa que também se interessa por ele, então ele fica lá e cá, ele fica nas duas. Então horas ele não se afasta da Ellen, então a Ellen nem sabe por que ele ficou chateado com ela. Daqui a pouco ela ele tá chateado comigo, então eu vou seguir. Ele não gosta de mim, ela fica triste, mas quando ela tá meio que ignorando ele vai lá
e corteja ela, sabe? Então assim, ele faz esse jogo de agredir de certa forma e fazer carinho pra ela ficar pensando que é coisa da cabeça dela. E ele vai continuar fazendo isso também durante o casamento. O medo número 3 da Ellen vai se intensificando com o casamento, porque, meu Deus do céu, ele é muito pirracento. O homem é horrível. Ele, ao mesmo tempo que ele não dá a entender daquilo que ela reclama, ele faz pouco caso. Olha, eu tô falando que isso que você tá fazendo não tá certo, e ele não dá atenção. Isso é só ciúmes. E ao mesmo tempo ela tá irritada, ele vai dar um beijo nela, dá risada da irritação dela. O homem é simplesmente horrível, e ele chega a ser tão infantil que ele, qualquer coisa que a Ellen tenha um interesse, ou seja qualificada, um interesse assim de conversar com outra pessoa um assunto, ou que ela receba um elogio de uma outra pessoa, ele não aceita, dizendo que é ciúmes. Não é ciúmes. Não é. Mas Arthur não gosta que eu fale com o Sr. Hargrave e fica visivelmente irritado pelo menor gosto de amabilidade dele. Não que o meu marido tenha desconfianças indignas de mim, nem creio que tenha do amigo, mas não lhe agrada que eu sinta prazer em nada além dele próprio, ou que receba qualquer sombra de homenagem ou gentileza, com exceção daquelas que escolhe me conceder. Medo gótico número 4 é o sacrifício, que fica sempre colocado em algumas situações, quando aquele típica, o homem que tem os amigos para fazer farra, e tem as questões, tem a mulher ali para fazer a companhia e para ajudar nas questões até da criação do filho. E Arthur, ele deixa sempre claro, ele faz com a Ellen um jogo, acho que muito também, porque a Ellen é muito religiosa, né? E a Anne Brontë parece que foi muito religiosa também, num sentido de que ele faz ela sentir culpa, porque ele tá ali com ela, como se ele está com ela, ajudando ali na casa que eu digo, na administração, fazendo a companhia para ela e fazendo companhia pro filho, sendo um pai pro filho, fosse um favor. Ele tá deixando de ficar com os amigos para ficar com ela. Medo gótico número 5, quer dizer, eu falo medo gótico, né, nesse aprisionamento que a Ellen tá, ela vai viver o dilema da bebida. Arthur bebe, vai começar a beber cada vez mais, e toda a estrutura econômica da família, ela não vai fazer o quê, assim, né? Ela não tem muito por onde correr, porque ela não pode trabalhar, e toda a questão do comportamento que se espera da mulher ali na época, e ainda tem o marido que bebe demais. E o medo gótico número 6 é a questão do filho, porque ela tem um filho com ele, e ela luta com esse medo desse menino se transformar no pai, ou também que esse menino seja um homem com as características de um homem, que a Ellen vai ver que não é esse o tipo de homem que ela queria que o filho se tornasse. Bem, eu acho que eu fico por aqui. Eu acho que esse vídeo ficou gigante. Eu espero que vocês gostem das dicas dessas duas mulheres, a Anne Brontë, a Augusta Faro. E assim, ó, só para satisfazer a curiosidade, eu sei que vocês vão me perguntar, eu gostei mais de ler O Morro dos Ventos Uivantes. Que pessoa apresenta o canal assim, desse jeito? O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Agora, claro, gente, é um romance muito cheio de paixão, de tormentas. Agora, gente, quando a gente tem uma percepção assim racional da leitura, e eu gostei muito de ler A Senhora de Whitefell Hall, tem alguns momentos um pouco morosos, mais tranquilos, e claro que nós temos um pezinho lá no romantismo, né? Eu já vi alguns teóricos da literatura dizerem que somos pós-românticos. A gente gosta dos 13 porquês, dessa coisa, eu vou acabar com tudo. Então tem uma coisa na nossa geração, assim, do século XXI, que eu acho que acaba trazendo essa leitura aqui, sendo mais apaixonante. E é isso mesmo, eu acho que é pra ser apaixonante. A Anne Brontë é o amor maduro, sabe?
é o amor filia, é o amor maduro, é a gente perceber as entrelinhas de uma história que é movida assim pela uma força de uma mulher que é movida pela paciência. Não é a força da mulher que sai por aí brigando com todo mundo. E eu acho que é por isso que ela merece a gente conhecer, pra gente mudar um pouco esse nosso paradigma também, né? E eu espero, me contem aqui se vocês gostaram, ficaram curiosos para procurar a Augusta Faro, essa escritora aqui brasileira, tá? Tem nesse livro aqui também. E é isso, deixem seu comentário aqui que eu vou adorar e até o próximo vídeo.